Muito bem, meus irmãos, estamos juntos para este vídeo de uma atividade para a lição de número 7, que é a lição sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. E este vídeo de atividade é exatamente para passar para você uma sugestão. Nós colocamos um mini questionário que eu chamei de Na Mesa com os Conselheiros. A ideia por trás deste questionário é que nós façamos perguntas aos alunos, e a gente vai dar uma pensada nisso primeiro também, né? Se nós estivéssemos ao lado do rei Assuero para ajudar no julgamento da situação que aconteceu, como é que nós veríamos tudo o que estava acontecendo e qual seria a nossa opinião? Então, este questionário tem muito a ver com a opinião do aluno, com aquilo que ele vê, mas ao mesmo tempo está guiando para ele ter um entendimento mais próprio, segundo aquilo que nós aprendemos e ensinamos da palavra de Deus. Então, são 5 questões e o questionário está disponível para você aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar e usar na sua sala de aula bem à vontade. A primeira questão é: com o seu poderio e estando embriagado, que diferentes reações poderia ter tido o rei Assuero? Então a pergunta é essa: o homem era rei sobre todo o império e estava embriagado. Não vou dizer que necessariamente a sua embriaguez fosse um extremo, que não tivesse, né, tendo consciência, nada disso, mas ele estava sob o efeito do álcool, e geralmente o efeito do álcool deixa a pessoa, aquela que fica nervosa, fica mais nervosa, pode ter alguma atitude de violência. E a pergunta é essa: que outras reações, que tipo de reações Assuero podia ter tido naquela mesma hora? E aí você deixa os seus alunos darem a resposta, né? Isso aqui você pode fazer no papel, pode fazer também verbal na classe. Mas que tipo de reações? Ele podia ter mandado matar, podia ter tirado ela na mesma hora, enfim, podia ter literalmente envergonhado ela, trazido ela à força, qualquer outro tipo de coisa. Essa sim, para você ter ideia de que ele poderia ter tido atitudes diferentes daquela que ele teve, porque ele era rei sobre o império e estava embriagado no momento. Segunda questão: Assuero era um marido e um rei. Ponto. Que outras sugestões podiam ter dado os sábios conselheiros? Então, a gente se senta na mesa com os sábios e vamos dar que sugestão a gente daria, tá? Tendo em vista que ele é um marido e ele é o rei da Pérsia. Se você tiver alguma sugestão, então essa é a sua resposta e os alunos com certeza vão trazer as suas. Terceira: se você fosse na mesa dos conselheiros, como você reagiria quando a autoridade do teu líder é desafiada? Isso é algo que a gente tem que aprender a responder quando a situação é sobre nós, né? Uma das coisas que acontece muito fácil, nós humanos, é que quando a gente vê a situação em alguém, a gente sempre tem uma perspectiva. Agora, se fosse com a gente, como é que seria? Então, vamos dizer, para entender essa pergunta, se alguém acusasse, se alguém fizesse com o seu pastor, se fosse a esposa dele que não quisesse, ou a esposa do seu irmão carnal, qualquer coisa desse tipo, se fosse o seu rei, você lá, como eu coloquei na pergunta, você é um dos conselheiros, e é o seu rei, é o rei da sua nação, e você serve a ele na mesa do conselho. Se acontecesse isso, qual seria a sua reação? Você sentiria como um dos conselheiros, como tendo a autoridade dele sido desafiada? Quarto, você concorda com a razão que os conselheiros deram para o conselho que deram a Assuero? Aí você leia com a classe, Esther, ou eu sugeri aí, se estiver fazendo o trabalho pessoalmente, eles podem ler, Esther 1, 16 e 17, você sabe que a razão que eles colocaram foi que as mulheres ouviriam em todo o reino a posição de Vasti e elas iam fazer a mesma coisa em relação aos seus maridos. Foi por causa disso, não só por ela ter negado ao rei Assuero, mas pelo exemplo que ela era para as demais mulheres e, portanto, as demais famílias de todo o Império Persa. Esta foi a razão dos conselheiros. A pergunta é: você concorda ou você discorda? Claro, isso é para os seus alunos responderam. E aí eu vou fazer uma quinta pergunta vinculada com essa e nos ajudar, aqueles que responderam de um lado, a ver se a Bíblia está concordando. A Bíblia como um todo. E aqueles que responderam do outro vão descobrir que eles não estão bem porque a Bíblia nos ensina de um lado. A quinta pergunta é: a decisão dos sábios caminha de acordo com os ensinos bíblicos? Eles chegaram à conclusão e trouxeram um conselho a Assuero
cujo conselho Assuero acatou. Ele fez o que os sábios disseram, ele tirou a Vasti da sua posição de rainha e colocou outra no seu lugar. Lendo 1 Timóteo 3, 4 e 5, que eu coloquei aí no seu papel, então nós quando lemos isso, 1 Timóteo 3, 4 e 5 diz que governe bem a sua própria casa. Este texto, inclusive, foi o comentarista da lição que nos colocou. Seguindo o texto, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, nós estamos aí num exemplo paralelo de obreiros, de líderes, e falando em relação à sua casa, esposa e filhos, e um paralelo à igreja. Neste caso aqui, o rei Assuero com a sua esposa, com a sua família, se ele não pode gerenciar, se ele não tem autoridade no seu lar, como é que ele vai ter autoridade sobre um reino, sobre uma nação? Então, essa é a questão da liderança. Então, nós vemos um paralelo aí que na Bíblia explica a nível de obreiros que se você não tem autoridade, se você não sabe gerenciar, a palavra que usa governar. Governar fala de autoridade, fala de gerenciamento, não é? De organização, de regras, mas também de autoridade. Se você não consegue, não tem na sua casa esposa e filhos, como é que você vai fazer na igreja de Deus, que é um grupo muito maior? A mesmo paralelo nós podemos trazer. Então, nós vemos por este texto bíblico que é um paralelo bíblico que faz sentido a nível de sabedoria humana, e nós vemos que Deus traz esta realidade para nós a nível de igreja, mas que os sábios foram verdadeiramente sábios em sua colocação que deram ao rei Assuero neste paralelo. Claro, os casos são totalmente diferentes, eles são pagãos, eles não são crentes. Eu estou fazendo somente um paralelo para nós entendermos que esta questão do exemplo para os demais é algo válido, é algo sábio, e que eles foram sábios em fazer esta comparação e chegar a esse entendimento. Está aí, na mesa dos conselheiros, é a atividade que nós propomos para você para a lição de número 7, essas questões para pensarmos e nos prepararmos e aquecermos os motores para o seu ensinar dessa lição neste domingo. Deus abençoe você, professor, em nome de Jesus. Amém.